O magnetismo perante a academia. Uma análise histórica e científica do conflito entre a terapia fluídica e a medicina científica no século XIX. Revista Espírita, janeiro 1860. Allan Kardec. Deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela, mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer sou o magnetismo, o que provavelmente não lhe teria valido uma acolhida favorável, disse: chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. Evitou cuidadosamente apresentar-se com seu cortejo de passes, de sonambulismo, de visão à distância, de êxtase, que o teriam traído. Disse simplesmente: sois bons e humanos. Vosso coração sangra ao ver sofrer os vossos doentes. Procurais um meio de suavizar a dor do paciente, cortado pelo vosso escalpelo, mas o que empregais às vezes é muito perigoso. Eu vos trago um mais simples e que, em todo caso, não tem inconvenientes. Estava bem seguro de ser ouvido, falando em nome da humanidade. E acrescentou matreiro: sou da família, pois devo a vida a um dos vossos. Pensava, não sem alguma razão, que essa origem não o prejudicaria. Se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo, porque, ao fazer concorrência com Esculápio, feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi, ao mesmo tempo, banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Nem por isso deixou de espalhar seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Este filho partilhou de seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para instruir-se. Quando o julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai-te apresentar no Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como meu pai, Esculápio, vosso inimigo mais encarniçado, logo ele que vos proscreveu, ele mesmo te estenderá a mão. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens, à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau, quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me ver denegrir, eu me exaltei e o ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o
de ignorante. Ora, eis um meio deplorável de tratar os homens e os deuses. E seu amor próprio ferido irritou-se num instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não forem para contigo, o erro será deles e a razão tua. Vai, filho meu, e lembre-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Batia-lhe forte o coração quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, ó surpresa! O próprio Esculápio lhe estende a mão e o introduz. Eis, pois, o magnetismo no lugar. O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nos preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada. Eis tudo. Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma sua defesa que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras, será tudo o que quiserem. Mas, enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Ora, eis essas consequências. Inicialmente vão ocupar-se somente do ponto de vista anestésico, do grego aesthesis, sensibilidade e a privativo, ou seja, privação geral ou parcial da faculdade de sentir. E isto em razão da predominância das ideias materialistas, pois ainda há tanta gente que, sem dúvida por modéstia, teima em se reduzir ao papel de manivela de espeto que, ao parar de funcionar, é atirada ao ferro velho, sem deixar vestígios. Assim vão examinar o fato de todas as maneiras, ainda que por mera curiosidade. Vão estudar a ação das diferentes substâncias para produzir o fenômeno da catalepsia. Depois, um belo dia, reconhecerão que basta pôr o dedo. Mas não é tudo. Observando o fenômeno da catalepsia, outros surgirão espontaneamente. Já foi notada a liberdade de pensamento durante a suspensão das faculdades orgânicas. Assim, o pensamento independe dos órgãos. Há, pois, no homem algo mais além da matéria. Ver-se-á a manifestação de faculdades estranhas, a vista adquirir uma amplitude insólita, transpondo os limites dos sentidos. Todas as percepções modificadas. Numa palavra, é um vasto campo para a observação e não faltarão observadores. O santuário está aberto e esperamos que dele jorre a luz, a menos que o celeste aerópago não deixe a honra a ninguém, senão a ele mesmo. Nossos leitores haverão de apreciar bastante o notável artigo que o senhor Victor Manier, redator do Ami de Science, publicou sobre este interessante assunto na revista científica hebdomadária do Siècle, de 16 de dezembro de 1859. O magnetismo animal, levado à academia pelo Sr. Broca, apresentado à ilustre associação pelo Sr. Velpeau, experimentado pelos senhores Fulin, Verneuil, Fourier, Trousseau, Denonville, Nilaton, Azam, Serge-Robin, etc., todos cirurgiões dos hospitais, é a grande novidade do dia.
As descobertas, como os livros, têm seu destino. A de que vamos tratar não é nova, data de uns 20 anos, e nem na Inglaterra, onde nasceu, nem na França, onde no momento não se ocupa de outra coisa, a publicidade lhe faltou. Um médico escocês, o Dr. Brady, a descobriu e lhe consagrou todo um livro. Neuroepidemiology or the Rationale of Neural Sleep Considered in Relation with Animal Magnetism. O Dr. Carpenter, célebre médico inglês, analisou cuidadosamente a descoberta do Dr. Brady no artigo Sleep, Sono, da Enciclopédia de Anatomia e Fisiologia de Tude, Cyclopedia of Anatomy and Physiology. Um ilustre sábio francês, o Sr. Littré, reproduziu a análise do Dr. Carpenter na segunda edição do Manual de Fisiologia de G. Miller. Enfim, nós mesmos consagramos um de nossos folhetins da Presse, de 7 de julho de 1852, ao hipnotismo. É o nome dado pelo Dr. Brady no conjunto de dados de que se trata. A mais recente das publicações relativas a esse assunto data, pois, de 7 anos. E eis que, no momento em que o julgavam esquecido, ele adquire esta imensa repercussão. Há no hipnotismo duas coisas: um conjunto de fenômenos nervosos e o processo por meio do qual são produzidos. Esse processo, empregado outrora, salvo engano, pelo abade Faria, é de grande utilidade. Consiste em manter um objeto brilhante diante dos olhos da pessoa com a qual se experimenta, a pequena distância da base do nariz, de sorte que não possa olhá-lo senão envesgando os olhos para dentro. Ela deve fixar os olhos sobre ele. A princípio, as pupilas se contraem, depois se dilatam bastante, e em poucos instantes produz-se o estado cataléptico. Levantando os membros do paciente, estes conservam a posição que lhes dermos. Este é apenas um dos fenômenos produzidos. Dos outros falaremos oportunamente. O Sr. Azam, professor substituto da Clínica Cirúrgica da Escola de Medicina de Bordeaux, tendo repetido com sucesso as experiências do Dr. Brady, trocou opiniões com o Dr. Broca, que pensava que as pessoas hipnotizadas talvez fossem insensíveis à dor das intervenções cirúrgicas. A carta que acaba de dirigir à Academia das Ciências é o resumo de suas experiências a respeito. Antes de tudo, porém, devia assegurar-se da realidade do hipnotismo. E o conseguiu sem dificuldades. Visitando uma senhora de cerca de 40 anos, algo histérica e que se mantinha acamada por ligeira indisposição, o Dr. Broca fingia querer examinar os olhos da doente e lhe pedia que fixasse detidamente um pequeno frasco dourado que ele segurava a mais ou menos 15 centímetros de distância da base do nariz daquela senhora. Ao cabo de 3 minutos, os olhos tornaram-se um pouco vermelhos, os traços imóveis, as respostas lentas e difíceis, mas perfeitamente racionais. O Dr. Broca levantou o braço da enferma e este se manteve na posição em que foi deixado. Submeteu os dedos às mais extremas situações e eles as conservaram. Beliscou a pele em vários lugares com certa força, mas a paciente nada parecia sentir. Catalepsia, insensibilidade. O Dr. Broca não levou adiante a experiência. Esta lhe havia ensinado o que queria saber. Uma fricção sobre os olhos, uma insuflação de ar frio na fronte trouxeram a doente ao estado normal.
Não guardava a menor lembrança do que acabara de passar-se. Restava saber se a insensibilidade hipnótica resistiria à prova das intervenções cirúrgicas. Entre os internos do Hospital Necker, no serviço do Dr. Fulham, achava-se uma pobre mulher de 24 anos, vitimada por extensa queimadura nas costas e nos 2 membros direitos e por um enorme abscesso extremamente doloroso. Os menores movimentos lhe eram um suplício. Esgotada pelo sofrimento e, ademais, muito pusilânime, essa infeliz pensava com terror na operação que se fazia necessária. Foi nela que, de acordo com o Dr. Fulham, o Dr. Broca resolveu completar a prova do hipnotismo. Colocaram-na sobre um leito em frente à janela, prevenindo-a de que iam fazê-la dormir. Ao cabo de 2 minutos, suas pupilas se dilatam. Levantado quase verticalmente acima do leito, seu braço esquerdo fica imóvel. Ao 4º minuto, suas respostas são lentas e quase penosas, mas perfeitamente sensatas. 5º minuto, o Dr. Fulham espeta a pele do braço esquerdo e a doente nem sequer se mexe. Nova espetadela, mais profunda, que produz sangramento e a mesma impassibilidade. Erguem o braço direito que fica no ar. Então as cobertas são levantadas e afastados os membros inferiores para pôr à mostra a sede do abscesso. A doente não esboça reação e disse com tranquilidade que, sem dúvida, irão prejudicá-la. Ao ser aberto o abscesso, um fraco grito foi o único sinal de reação de sua parte e durou menos de 1 segundo. Nem o menor tremor nos músculos da face ou dos membros, nem um só estremecimento nos braços, sempre elevados verticalmente acima do leito. Um pouco injetados, os olhos estavam largamente abertos. O rosto tinha a imobilidade de uma máscara. Levantado o pé esquerdo, mantém-se suspenso. Tiram o corpo brilhante, uma luneta. A catalepsia persiste. Pela 3ª vez, picam o braço esquerdo. O sangue goteja e a operada nada sente. Há 13 minutos que o braço guarda a posição que lhe foi dada. Enfim, uma fricção nos olhos, uma insuflação de ar fresco despertam a jovem senhora quase subitamente. Relaxados, os braços e a perna esquerda caem de repente na cama. Ela esfrega os olhos, readquire a consciência, de nada se lembra e surpreende-se de que a tenham operado. A experiência havia durado 18 a 20 minutos, o período de anestesia de 12 a 15. Tais são, em resumo, os fatos essenciais comunicados pelo Sr. Broca à Academia das Ciências. Já não são mais isolados. Grande número de cirurgiões de nossos hospitais teve a honra de os repetir, e o fizeram com sucesso. O objetivo do Dr. Broca e de seus distintos colegas era e deveria ser cirúrgico. Esperemos tenha o hipnotismo como meio de provocar a insensibilidade, todas as vantagens dos agentes anestésicos, sem deles guardar os inconvenientes. Mas a medicina não é de nossa alçada, e para não sair de suas atribuições, nossa revista não deve considerar o fato senão sob o ponto de vista fisiológico. Depois de haver reconhecido a veracidade do Dr. Braid sobre o ponto essencial, sem dúvida ter-se-á que verificar tudo o que respeita a este estado singular ao qual ele dá o nome de hipnotismo. Os fenômenos que ele lhe atribui podem ser classificados da seguinte maneira:
Exaltação da sensibilidade. O olfato é levado a um grau de acuidade que, no mínimo, se iguala ao observado nos animais de melhor faro. A audição torna-se igualmente muito penetrante. O tato adquire, sobretudo em relação à temperatura, uma incrível delicadeza. Sentimentos sugeridos. Ponde o rosto, o corpo ou os membros do paciente na atitude que convém à expressão de um sentimento particular e logo o estado mental correspondente é despertado. Assim, colocando-se a mão do hipnotizado sobre sua cabeça, ele se endireita espontaneamente, inclinando para trás. Seu porte é o do mais vivo orgulho. Se nesse momento se lhe curvar para a frente a cabeça, fletindo levemente o corpo e os membros, o orgulho dará lugar à mais profunda humildade. Afastando delicadamente os cantos da boca, como no riso, logo se produz uma tendência alegre. O mau humor entra em campo imediatamente quando se faz as sobrancelhas convergirem para baixo. Ideias provocadas. Levantai a mão do paciente acima da cabeça e fleti os dedos sobre a palma. Logo é suscitada a ideia de subir, de se balançar ou puxar uma corda. Se ao contrário forem os dedos fletidos, deixando o braço pendente, provoca-se a ideia de levantar um peso. Se os dedos forem fletidos e o braço levado à frente, como para dar um soco, surge a ideia de lutar boxe. A cena se passa em Londres. Incremento da força muscular. Se se quiser suscitar uma força extraordinária num grupo de músculos, basta sugerir ao paciente a ideia da ação que reclama essa força e assegurar-lhe que o pode realizar com a maior facilidade, caso queira. Diz o Dr. Carpenter: vimos um dos pacientes hipnotizados pelo Dr. Braid, notável pela pobreza do seu desenvolvimento muscular, levantar com o auxílio de seu dedo mínimo um peso de 14 quilos e fazê-lo girar em volta da cabeça, com a única garantia de que o peso era tão leve como uma pluma. Limitamo-nos por hoje à indicação deste programa. Aos fatos, a palavra. As reflexões virão mais tarde. Mais uma tarde de estudos com vocês. Vamos começar por um resumo e síntese do artigo lido. O tema é fascinante: o magnetismo perante a academia. Vamos explorar como esse conhecimento, tão presente na doutrina espírita, enfrentou resistência científica e acabou sendo aceito, ainda que disfarçado. Introdução histórica: a controvérsia mesmeriana. Começamos no século XVIII com Franz Mesmer, que propôs o magnetismo animal como uma forma de cura baseada em um fluido universal. A ideia causou polêmica e a Academia Francesa rapidamente rejeitou essa teoria, associando-a ao charlatanismo. Em 1784, uma comissão com nomes como Benjamin Franklin e Lavoisier concluiu que os efeitos eram reais, mas atribuídos à imaginação. Isso marcou o início da rejeição oficial. Rejeição oficial. O Muro de 1842. A exclusão do magnetismo. No século XIX, vários médicos tentaram validar os fenômenos do magnetismo, como a anestesia e o sonambulismo lúcido. Mas, em 1842, a Academia Francesa decidiu não mais tratar do assunto. Foi uma rejeição formal que excluiu o magnetismo do campo científico por décadas. Hipnotismo.
a estratégia do disfarce científico. A virada veio com James Braid, que em 1843 criou o termo hipnotismo. Ele retirou o conceito de fluido e explicou o transe como resultado de foco mental. Mais tarde, Paul Broca demonstrou publicamente o uso do hipnotismo como anestesia em cirurgias, provando sua eficácia material e utilitária. Esse foco prático forçou a academia a aceitar o fenômeno, ainda que sob uma nova etiqueta e sem o fluido. Esculápio, a metáfora do deus da medicina. O artigo usa uma metáfora poderosa para ilustrar essa resistência. A figura de Esculápio, o deus grego da medicina, representando a academia, o poder estabelecido. O magnetismo, como pai impulsivo, confrontou esse poder e foi banido. Já o hipnotismo, o filho, foi prudente e respeitoso. A lição é que a verdade precisa não só de provas, mas também de uma estratégia social e diplomática para vencer o preconceito e o dogmatismo. Fenômenos, a porta aberta para o imaterial. O ponto-chave é o que a academia se permitiu observar. Inicialmente, eles se concentraram no utilitário, a anestesia e a catalepsia, por serem fenômenos mais físicos. Mas o texto nos lembra que essa observação forçou a ciência a encarar implicações mais profundas, como a exaltação da sensibilidade e a prova de que o pensamento permanece livre, mesmo com a suspensão de funções orgânicas, sugerindo algo além da matéria. Síntese: a vitória da verdade disfarçada. A ideia central é que o magnetismo só foi aceito porque mudou de nome e foco. Ao se apresentar como técnica cirúrgica, deixou de ser visto como charlatanismo. E isso abriu caminho para que a ciência observasse fenômenos que vão além da matéria, como a sugestão, a consciência e a força mental. Do texto à reflexão, uma jornada interpretativa. O magnetismo na doutrina espírita. Na doutrina espírita, o magnetismo é uma ferramenta espiritual. Allan Kardec fala sobre ele em O Livro dos Médiuns e a Gênese. O passe espírita, por exemplo, é uma aplicação direta do magnetismo. Mesmo rejeitado pela ciência, ele sempre foi reconhecido pelos espíritas e confirmado pelos espíritos como instrumento de cura e elevação. O disfarce como instrumento da luz. A mudança de nome foi uma estratégia de luz. Permitiu que a ciência estudasse o fenômeno sem preconceito. Na visão espírita, isso mostra como os bons espíritos atuam para abrir caminhos. O uso do magnetismo para aliviar a dor é um ato de caridade e evolução moral, uma ponte entre ciência e espiritualidade. Reconciliação entre razão e fé. A ciência busca provas materiais. O espiritismo reconhece causas sutis. O magnetismo é um exemplo de como o espiritual se manifesta no físico. A aceitação do hipnotismo é uma vitória da verdade, mesmo que disfarçada. É o início de uma jornada de reconciliação entre razão e fé. A força da verdade. Para encerrar, deixo essa frase. A verdade pode ser rejeitada por um tempo,
mas sempre encontra uma forma de se manifestar. Agradeço pela atenção e deixo aberto para reflexões e contribuições de todos vocês.